Você tem aí na sua carteira o fundo imobiliário Gari 11 e ele está no vermelho já tem bastante tempo? Nesse vídeo a gente vai ver o que está acontecendo com o Gari 11 e por que ele está no vermelho já tem bastante tempo, sendo um fundo imobiliário tão grande e com quase 300 mil cotistas na Bolsa de Valores. Se a gente observar aqui a cotação recente de Gari 11, a gente observa que esse fundo já teve uma queda no último mês de quase 7,30%, tendo aqui uma mínima de R$ 7,84, o que é um valor bem baixo para o histórico desse fundo imobiliário. Se a gente aumentar um pouco mais o range aí do passado da cotação desse fundo imobiliário, a gente observa que o cenário é um pouco pior. Nos últimos 6 meses, o fundo imobiliário teve uma queda de quase 13%, o que já é uma queda bem significativa para um fundo imobiliário. Se a gente olhar para o cenário de ações de empresas, por exemplo, a gente observa que 13% de queda, 15%, 20% de queda é natural aí no decorrer dos anos, mas para um fundo imobiliário a gente já deve começar a olhar com um pouco de atenção, porque os fundos imobiliários não tendem a ter um range tão grande assim de desvalorização, principalmente para fundos imobiliários tão consistentes, que é o caso do Gari 11. Se a gente pegar aqui um range maior e olhar no último ano, a gente vê que mantém aí a queda de um pouco mais de 12%, chegando quase a 13%, e nos últimos 5 anos o cenário é ainda mais preocupante. Temos uma queda de 14% nesse fundo imobiliário. Então quem investiu há 5 anos atrás está com o Gari 11 no vermelho até hoje. Mas o que está acontecendo com esse fundo imobiliário? O Gari 11 é um fundo imobiliário do setor híbrido, ou seja, ele tem um pouco de logística e também tem um pouco de varejo, tem alguns atacadões, mercados que são do Gari 11, e a gente observa que o histórico desse fundo imobiliário, pelo menos de 2021 para cá, a gente vê um cenário aparentemente saudável de crescimento. Então, olhando aqui em 2021, Gari 11 tinha um PVP de 1,03, ou seja, as pessoas estavam pagando até um pouco acima maior do que o seu valor patrimonial. Ele tinha um patrimônio de 558 milhões, zero vacância, zero inadimplência aqui também e pagando dividendos de 17%, que é um dividendo bem alto aqui para um fundo imobiliário. Em 2022, o cenário não mudou muito. Os investidores continuaram pagando acima do seu valor patrimonial, com o patrimônio mantendo ali o seu valor praticamente, zero vacância, zero inadimplência e com o dividend yield um pouco menor. Então a gente observa aqui que o cenário do mercado era que, por mais que o dividendo tenha reduzido ali consideravelmente, as pessoas continuavam apostando em Gari 11. Olhando 2023, o cenário já começou a cair aqui um pouco, né? Então o PVP já começou a cair, ou seja, as pessoas estavam pagando abaixo do valor patrimonial, apesar do dividend yield ter aumentado aqui nesse período para quase 12% de dividend yield. Aqui a vacância e inadimplência continua em zero, o seu valor patrimonial continua praticamente estável e em 2024 tivemos uma queda ainda maior aqui do seu PVP, 0,91. O dividend yield aqui também caiu bastante para 8,25%. O seu patrimônio nesse período aqui entre 2023 e 2024 dobrou, até mais do que dobrou. Então o fundo imobiliário cresceu o seu tamanho, as pessoas não estavam dispostas a pagar o valor justo desse fundo imobiliário e também o seu dividend yield aqui deu uma queda. E agora em 2025 o cenário continua bem caótico aqui para o Gari 11, então o PVP continua caindo para 0,85, que é um PVP bem baixo para um fundo imobiliário desse porte aqui. O dividend yield chegou a quase 9%, deu uma melhorada em comparação a 2024 e o seu valor patrimonial continuou estável com 1,37 bilhões em patrimônio, com zero inadimplência e zero vacância. Mas não é possível, tem que ter alguma coisa muito de errada com esse fundo imobiliário para ele estar em queda drástica, em queda livre
durante todo esse período de 5 anos? Vamos tentar descobrir? Olhando aqui o último relatório disponibilizado pela administração do Gary 11, a gente observa aqui algumas coisas importantes, tá? A primeira coisa é que o fundo imobiliário está vendendo 2 ativos seus, ou seja, 2 imóveis que estavam sendo alugados inclusive, tá? O primeiro deles aqui que está sendo vendido é uma loja alocada a GPA lá em Campinas, em São Paulo, que está sendo vendido por 30 milhões e Gary 11 vai ter um lucro dessa venda de 6 milhões, pagando as suas dívidas e impostos aqui embutidos, tá? E a segunda venda importante de um outro ativo, de um outro imóvel que Gary 11 está vendendo, é lá em Pernambuco, num galpão logístico que estava sendo utilizado pela BRF, que vai ser vendido por 273 milhões, é um galpão aqui bem grande, né? Eles estão vendendo esse galpão aqui e vão ter um lucro de 67 milhões limpos em caixa, totalizando aqui um rendimento de 27% do investimento feito nesse galpão logístico. Aqui embaixo tem mais uma compra e venda de Gary 11 que eu vou mostrar numa notícia que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Lá no relatório gerencial a gente viu que Gary 11 estava se desfazendo de alguns imóveis, né, para arrecadar caixa. Na outra parte, já na sequência lá do próprio relatório, Gary 11 acabou comprando, fazendo uma dívida aqui considerável e comprou 11 imóveis que estão ligadas ao grupo Carrefour, que é o atacado do Carrefour, que é chamado de atacadão. E esse atacadão é do grupo Carrefour. Então, Gary 11 está comprando 15 imóveis, onde o próprio grupo Carrefour vai alugar esses imóveis comprados por Gary 11 durante 13 anos, o que traz uma segurança bem grande para não ter nenhum prejuízo esse fundo imobiliário com a rentabilidade desses imóveis adquiridos recentemente, tá? Que totalizam aqui 725 milhões em investimento. E aqui na notícia diz que a aquisição desses 15 imóveis por Gary 11 fortalece a diversificação do portfólio, agora contando com 40 ativos. Parte do dinheiro pago nesses 15 imóveis aqui estão diretamente ligados à sexta emissão de novas cotas que Gary 11 colocou na Bolsa de Valores, que totalizaram quase 200 milhões de reais, que abateram parte dos 700 milhões desses imóveis adquiridos do grupo Carrefour. Então a gente observa aqui que a administração do Gary 11 está fazendo algumas movimentações de imóveis, visando principalmente a diversificação desses imóveis por estados e também por tipo de imóvel adquirido, de logística e também de varejo, o que torna uma informação positiva essa diversificação que os administradores estão fazendo. Mas o que está acontecendo com o Gary 11 por estar com essa queda tão drástica nos últimos 5 anos? Olhando aqui uma notícia bem recente no site Investidor 10, alguns imóveis de Gary 11 tiveram uma reavaliação do seu patrimônio e se valorizaram agora recentemente, o que vai de encontro com a queda desse fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Se a gente pegar aqui o que traz a notícia, conforme informações divulgadas ao mercado, o valor justo dos tais 4 galpões logísticos que pertencem a esse fundo imobiliário tiveram uma apreciação positiva de 5,22% após uma avaliação de uma empresa técnica. Então, se o fundo imobiliário está fazendo movimentações, comprando mais imóveis, aumentando ainda mais o seu patrimônio, tendo valorização dos seus patrimônios ao longo dos anos, o que está acontecendo com o Gary 11 para ele estar em queda livre durante todo esse período? Ao meu ver, não é nada mais e nada menos do que especulação do mercado, principalmente com a alta dos juros de 2024 e que vai se estender agora para 2025. Então o cenário não é nada animador, principalmente para os fundos imobiliários e também da renda variável em geral aqui no Brasil, porque a tendência desse ano é que a taxa de juros aumente consideravelmente. Pode ser que a gente bata até histórico da taxa Selic, o que tira muitos investidores não tão experientes da renda variável e joga para renda fixa. E para você que quer aprender ainda mais sobre renda fixa, fundos imobiliários, fundos de investimentos, ações e também criptomoedas, eu apresento para você o Guia do Investidor,
que vai te trazer de forma clara, objetiva e com exemplos tudo sobre o mundo dos investimentos para você ficar ainda mais seguro ao investir o seu dinheiro. E além disso, para você que acessar o link que está no comentário fixado, você vai receber 3 bônus exclusivos que vai te auxiliar consideravelmente nos seus investimentos.